Temos aí bastante irmãos certamente viajando. Se você está nos vendo, que Deus abençoe ricamente. Descansa, porque esse ano promete. Amém? Amém, irmãos? Aleluia! Semana passada a ministração da palavra foi: dê um tema para o seu ano. Desafiei você a pensar um pouco a respeito do propósito de Deus para a tua vida e que você pudesse dar um tema para o seu ano. Eu usei como tema, como texto base, o Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve para que vivamos com sabedoria. Quem estava aqui a semana passada? Quem ouviu essa palavra? Então, você que não ouviu, vou desafiar você a voltar lá na nossa página e ouvir a palavra da semana passada, porque hoje eu desejo completar um pouco a ideia a respeito. Amém? Então, volta lá, ouve a palavra de domingo passado e você fica bem situado naquilo que a gente quer ministrar, tem sentido da parte de Deus em ministrar. Nós vamos entender por esse contexto que a sabedoria, ao que o texto se refere, é a capacidade de fazer escolhas com clara consciência e inspiração divina. A sabedoria que o salmista, na verdade é Moisés que escreve, é a sabedoria que você adquire a partir de uma consciência de que a vida é breve e que você agora precisa manter seus olhos na eternidade e nos valores eternos. É quando a sua e a minha agenda, quando o seu planejamento, os seus projetos, ou as suas escolhas principalmente, tem como ponto de partida a sua conexão com Deus e com a eternidade. E aí Moisés vai dizer: isso é viver com sabedoria. Viver com sabedoria é estar conectado o teu coração com a eternidade. Então hoje eu quero completar um pouco esta ideia, analisando com você o que para mim ser o auge da sabedoria, ser o auge desse entendimento que vai te conectar diretamente ao propósito da sua existência. Amém, irmãos? Estão comigo? Participa comigo, por favor. É um claro propósito que vai me levar a uma consciência tal que me permite ter um olhar apurado e objetivo aos propósitos de Deus para mim. E agora então isso vai se tornar o teu estilo de vida. Ou seja, a sabedoria que você adquiriu nessa consciência quanto às coisas eternas, agora te leva a atitudes, vai te levar a ter um posicionamento novo, e quem sabe é um estilo de vida novo. E para mim, este auge da sabedoria é quando eu e você alcançamos a clareza de missão. O tema da mensagem nessa noite é exatamente esse: clareza da missão. Eu creio que este tema, missão, foi talvez o ponto mais estudado por mim no último ano. A partir dessa entrega ao tema, ao estudo, muitas coisas foram sendo remodeladas dentro de mim, e alguns aqui já observaram, e eu já disse, inclusive falo na nossa classe de integração, que inclusive alguns ensinos nós tivemos que naturalmente refazer dentro da luz da verdade da palavra. E esse aqui é missão. Curiosamente eu vi uma notícia essa semana da igreja anglicana, e este é o tema, e essa era a notícia: o triste caso da igreja anglicana. Fiéis vão sumindo e templos
fechando. Essa é uma realidade da Inglaterra. E esse arcebispo, que é Justin Welby, ele personaliza uma igreja desdentada, porque é uma igreja centenária do século XVI, do tempo da Reforma. E agora ele olha para essa igreja e ele diz no artigo que ele vê como uma igreja desdentada que vai atrás de modismos comportamentais. E ele escreve, escute: uma igreja que não tem mais certezas férreas e vai atrás do espírito do tempo, concorde-se ou não com isso, uma igreja enfraquecida. Como é sério isso? Esta é a realidade de uma igreja que começou bem, pulsante, dando voz, mas que agora, com o decorrer do tempo, vai enfraquecendo a fé, vai se enfraquecendo nos propósitos e vai naturalmente perdendo o foco da missão. E de repente não tem mais motivo de ser igreja. Pergunto: como que pode uma igreja que nasceu assim pulsante ser vista como uma senhora desdentada? Penso que lhe faltou clareza da missão. Missão. Quantos de nós já não participamos de cursos? Quantos de nós já não estivemos inseridos aí, quem sabe em seminários de missiologia ou coisa parecida, falando a respeito de missão? Ela é uma palavra tão usada, tão batida, mas eu confesso que eu percebo que ainda na vida de muitos ela está sendo muito mal aplicada. Quando a igreja e o assunto de missão se torna um assunto secundário ou terceirizado, eu me pergunto para onde essa igreja está indo. Quero repetir, preste atenção. Se quando chegamos ao assunto de missão, tratamos como um assunto secundário ou terceirizamos este assunto, me pergunto para onde a igreja está indo. Nossa compreensão de missão, ela pode ainda hoje, mesmo nós, nascido no lar cristão e criados embaixo dos bancos da igreja, nós podemos ainda ter, irmão, uma visão parcial do que é missão. E naturalmente, com uma visão parcial, nós não teremos a plenitude daquilo que Deus espera na concretização do nosso caminho. Quantos aqui já não ouviram falar o que é missão? E principalmente, que a igreja tem uma missão. Quem já ouviu isso? A igreja tem uma missão. Levanta a mão. Levanta a mão aí enquanto eu tomo água. Ouvimos isso muito. A igreja tem uma missão. Mas eu quero te afirmar nessa noite: a igreja não tem uma missão. A irmã Jaque, a pastora, quase se benzeu. Desculpe a brincadeira. Os irmãos visitantes, desculpe, falaram: a primeira vez que eu venho na igreja, esse herege fala uma bobagem dessa. Calma, irmão. A igreja não tem uma missão. David Bosch, que é um missiólogo do nosso tempo, ele traduz essa ideia de uma forma clara quando escreve assim: nós não temos uma missão, Deus tem uma missão. Preste atenção. E a missão de Deus é que nos tem. Nós não temos uma missão, é Deus que tem uma missão. E a missão de Deus
é que nos tem. A missão é de Deus Pai, e nós, igreja, somos agentes da missão. A missão é dele. Deus não tem uma missão para a igreja, mas uma igreja para a sua missão. Escreva isso. Queridos, precisamos de uma consciência clara da missão. Ou, como disse, podemos estar terceirizando essa tarefa. A igreja vai viver no decorrer da sua história alguns aspectos preocupantes, por exemplo, quando terceiriza ou quando estabelece um ministério de missões na igreja. Eu acho preocupante, porque a missão é de todos. Não deveria ser um departamento para alguns. A missão é de Deus, e eu e você somos agentes da missão do Pai. Amém, irmão? A igreja é o sujeito ativo da missão do Pai, mas a igreja não é a fonte da missão. Por isso, com essa consciência, ela nos coloca no campo da responsabilidade pessoal e intransferível. Amém, irmão? É assim. Se você vai estudar a palavra de Deus com esta ótica, na missão de Deus, você vai perceber que desde o Éden, que desde a queda, o Pai vem trabalhando na busca da restauração do homem. Todo o seu movimento de amor, toda a sua intenção é direcionada à missão de reconciliar o homem e todas as coisas criadas com ele. Você vai perceber que a Bíblia em sua totalidade designa apenas uma intenção de Deus Pai: salvar a humanidade. Essa é a sua missão principal. Você é a resposta desta ação. Você é a resposta deste movimento de Deus, desse movimento de amor de Deus, porque Deus te reconciliou com Ele em Cristo Jesus. Luciano Landim vai escrever algo que é extraordinário. Ele vai dizer assim: missão é a atividade divina que emerge da própria natureza de Deus. Irmão, preste atenção. O Deus da Bíblia é um Deus que envia. Eis aí, portanto, o significado da palavra. Ele enviou os profetas a Israel e enviou seu Filho ao mundo. Este, por sua vez, enviou os apóstolos, os 70 e a igreja. Deus enviou também o Espírito Santo à igreja e hoje o envia aos corações. Assim, a missão da igreja resulta da própria missão de Deus e nela tem de ser modelada. Vamos entender, quando observamos detalhes da palavra de Deus em algumas declarações, por exemplo, de João 20, 21, onde Jesus diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me... Vamos lá? Assim como o Pai me... Quem enviou Jesus? Assim como o Pai me enviou, também eu envio... Bem-vinda, borboletinha. Preste atenção, irmãos. Jesus está confirmando que Ele veio em uma missão do Pai. Vou repetir. Jesus está confirmando que Ele veio em missão do Pai.
num propósito de resgate do ser humano. E Jesus vai fazer esta obra plena, completa, intransferível. Em João 14:26, Jesus vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que é o Pai. Por que o Pai enviou Jesus? Parte da sua missão. Por que o Pai envia o Consolador? Porque era impossível para você e a mim completarmos a missão sem o empoderamento do Espírito Santo. Jesus vai dizer, e às vezes não entendemos isso: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e assim sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, na Galiléia e até os confins da terra. Preste atenção, irmão, porque isso é importante. Muitas vezes pensamos que o Espírito Santo, e eu já disse isso aqui esses dias, nos foi dado para o Pentecoste. Não, o Espírito Santo foi nos dado para a missão. E quando não entendemos isso, pegamos o Espírito Santo, colocamos ele dentro das nossas reuniões, e agora pensamos ser possível manipulá-lo. Achamos que é possível dizer a ele o que ele tem que fazer. E as reuniões de avivamentos em muitos lugares, me perdoe, é meu ponto de vista, se tornou espetáculos. E isso não está certo. Porque o Espírito Santo foi nos dado, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, para que você seja testemunha. Ele nos foi dado para a missão. Ok, nós temos dons, glória a Deus por isso, porque são ferramentas que nos capacitará, nos ajudará, talvez no desenvolvimento de nossa missão. Talvez hoje estou quebrando alguns paradigmas na tua vida, mas é importante, porque é só com o conhecimento da verdade que somos libertos da mentira, do engano, ou talvez de um ensino parcial. O Espírito Santo foi enviado para empoderar a igreja, a missão do Pai. Então Jesus vai dizer: ó, meu tempo se encerrou, eu já completei o que eu vim fazer. Em Marcos 16, ele agora vai passar o bastão da responsabilidade. Ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o exato momento. Jesus falou assim: ó, igreja, negócio é o seguinte, terminei a obra, completei, está plena, completa, está consumada, não deixei para trás nada para fazer, mas agora a missão continua. A missão de resgate continua, a missão da reconciliação continua. Pega o bastão aí, igreja, e manda ver. É interessante que o original grego, a palavra ide, não é um verbo imperativo, mas um particípio que significa indo, ou enquanto você está indo, fazei discípulos. Porque a igreja concebeu a ideia de missão transcultural. Missionário é aquele que vai, o missionário é aquele que vai lá para a Índia, é aquele que vai para a África. Não, irmãos, você é missionário porque tem uma missão de Deus na tua vida. E eu tenho dito aqui que talvez o teu campo missionário não seja do outro lado do mundo, está no outro lado da rua. Em nós pesa essa responsabilidade de darmos continuidade à missão do Pai. Todos aqui
tem um chamado, a missão de Deus, sem exceção. Essa não é uma responsabilidade apenas de alguns. Quando a palavra de Deus em Efésios vai falar sobre os 5 dons ministeriais, aquilo são casos específicos para edificação do corpo. E ali está o evangelista. E a gente olha para e diz assim: não, isso aqui não é um ministério para mim, pastor. Eu não sou evangelista. Para com isso, irmão. Nós temos uma responsabilidade com a missão de Deus. E você é um agente ativo da missão do Pai, hoje, nessa geração. Diga comigo: minha missão é desempenhar a missão do Pai. Qual o propósito ou objetivo da missão do Pai? Paulo entende plenamente e discerne isso completamente, e vai escrever a respeito em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, de 18 a 19, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Provém de quem? Do Pai. Parece que a gente nunca prestou atenção nisso. Não, é do Pai. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e agora nos deu o ministério da reconciliação. Sabe qual que é o teu ministério? Ministério da reconciliação. Já vou falar mais sobre isso, irmão. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Queridos, reconciliação, este é o maior propósito da missão do Pai. Missão é a atividade de Deus no mundo, incumbindo-nos do ministério da reconciliação. Cadê os missionários? Onde estão os missionários aqui? Nem todo mundo levantou a mão, hein? Pedrão, fica firme aí, bonitão. Missionário de Deus. O que vamos perceber, e particularmente é uma percepção minha, em um contexto geral, a missão de Deus tem sido gradualmente esquecida ou substituída nas igrejas. Ela vai sendo ocupada por outras aparentes missões, menos trabalhosas, com resultados mais rápidos. E eu quero dizer, eis aí o desvio da missão. Vou dar um exemplo para você. Alguns dizem, eu vou mexer aqui com esse pessoal aqui, porque nós ensinamos isso. Muitos chegam na igreja e dizem: ó, o meu propósito, a minha missão é o altar, aqui ó, eu sou músico. E esse é o propósito da minha vida, esse é o chamado de Deus para mim, é ser músico. Sinto muito te dizer, esse não é o propósito de Deus para a tua vida, esse é teu dom. Muitos querem o altar, mas o que Deus te confiou foi um dom. Isso não é tua missão. Isso não deveria ser encarado como sua missão de vida. A sua missão de vida é completar a missão do Pai, que é te usar para a reconciliação do pecador. Claro que o dom, como na minha vida por 10 anos, o dom, a música se tornou um instrumento de evangelismo. Ok, está tudo certo, não tem nada de errado nisso, mas isso não era o meu chamado. O meu chamado era tocar vidas, no uso da ferramenta da música.
Então, irmão, precisamos entender e amadurecer nisso, e nos tornar uma igreja madura neste entendimento. Todos nós temos um chamado de Deus para a missão de Deus, que é a reconciliação de todos os homens. Vocês que são da casa, vocês têm me ouvido falar muito sobre aquilo que Deus tem plantado no nosso coração, de sermos uma igreja para a cidade. O que isso tem a ver? Tem a ver com essa visão, irmãos, de que estamos inseridos numa missão. E estarmos aqui tem seu propósito, valor e objetivo. Que maravilha, podemos adorar e louvarmos juntos, celebrarmos. Mas a prática daquilo que nós ensinamos aqui precisa ser vivida na segunda. E ali você então praticar aquilo que nós temos ensinado. Somos sim uma igreja para a cidade, colocando então a missão do Pai como foco principal de nossos esforços, consagrando assim todas as nossas ferramentas, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, como um meio de vivermos a missão do Pai. Por isso a nossa visão é uma visão de uma igreja para a cidade, porque ela está ajustada ao coração do Pai, que é salvação de vidas, reconciliação do perdido. Então, quando nós investimos, por exemplo, no jiu-jitsu, e abrimos nossas portas para servir as pessoas e a comunidade, tem esse propósito. É o uso das ferramentas, de dons e talentos, para a salvação daquele que não criou ainda. Temos aí as irmãs com as viúvas. Amor gera atitude. Nós distribuímos as marmitas e assim por diante. Tem um propósito na missão de Deus. Sabe o que eu sonho? Eu sonho com uma igreja em missão e não uma igreja missionária. Vou explicar por quê. Porque muitas vezes eu participei de alguns lugares onde dizemos: nós somos uma igreja missionária, porque nós abençoamos o missionário que está lá em tal lugar. Nós damos uma oferta mensal para ele, nós sustentamos seu ministério lá. E a igreja agora então, ela deixou de perceber que a missão também continua aqui. Eu quero ser uma igreja em missão e não uma igreja simplesmente missionária. Amém, irmãos? Amém? Igreja para a cidade, eu penso que se nós assim mantermos o foco, isso nos protegerá de uma igreja apenas voltada para ela mesma, vivendo sua vida em torno de si mesma e de suas necessidades. Isso está acontecendo em muitos lugares, irmãos. Esta ideia, esta concepção de consumo adentrou as nossas igrejas, e o irmão, a irmã senta ali e diz: eu não gosto daquela pregação. Ele vai trocar de igreja, ele vai trocar de ambiente. Por quê? Porque ele não gosta. Isto é infantil demais. Isso é atitude de gente que não entendeu nada a respeito do Evangelho. Vocês ouviram eu dizer: hoje estamos voltando com o culto à noite. Eu prefiro o culto à noite, eu gosto do culto à noite. Mas nem por isso eu reclamei um dia de vir no culto pela manhã, porque meu foco não está na noite e nem está na manhã. Meu foco está na missão que Deus me confiou, seja de manhã, seja à noite, seja na segunda, seja na quinta aqui em oração. Essa é a missão de Deus. E meu foco está nisso. Quero te perguntar: quando foi a última vez
que você foi ao seu campo missionário? Pastor. Sim, seu campo missionário, no atendimento ao seu cliente, na panificadora, no mercado, na oficina, no espetinho, né, Marcão? Quando você foi a última vez para o seu campo missionário cumprir o seu chamado e a missão que o Pai te confiou? Eu quero dizer que o auge desta compreensão, lembra que eu disse no início? O auge da compreensão do seu propósito está ligada à clara compreensão da sua missão. Quero repetir: o auge da compreensão do seu propósito está ligado à clara compreensão da sua missão. Amém, irmão? Quando olho para este quadro todo e a obra de Deus até nos alcançar, eu penso que é egoísmo demais de nossa parte usufruir daquilo que a missão nos trouxe como benefício e não fazer nada a partir de nós. A pergunta é: o que Deus espera de você e de mim? O que Deus espera de nós então? A resposta é fidelidade à missão. Eu já estou indo aí para os meus 56, 57, Irmão, a verdade é que eu já vejo o carro descendo a serra. O Elenil está mais novo que eu, está tranquilo, está subindo a carroça. Mas a verdade é essa. E com essa consciência, às vezes me dá um desespero, eu tenho muita coisa para fazer, minha cabeça não para. Tenho tantas coisas, tantos projetos, tantos anseios, tantas coisas que Deus vem compartilhando, e eu tenho dito aqui aos líderes, ensinado e falado a respeito. Eu não quero perder tempo. E se eu posso te dar um conselho hoje, irmão e minha irmã, não perca mais tempo. Deus espera a fidelidade à missão. Este é um dos principais valores exigidos na vida daquele que é enviado: fidelidade à missão. Se você for perceber, para que as boas novas chegam até a tua vida, houve fidelidade na vida de alguém. Estou encaminhando para o final. Romanos 10, Paulo novamente nessa compreensão vai escrever: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mas como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A indagação do apóstolo Paulo: como aquele teu vizinho ouvirá se você não pregar? Como aquele caixa amigo seu do banco ou do mercado vai ouvir as boas novas se você não fala? René Padilha é um brasileiro missiólogo que é um dos mais reconhecidos no nosso tempo. Ele diz assim: o evangelho não é uma verdade abstrata que podemos reservar para a vida privada.
Irmão, essas frases aí mexem comigo, não tem jeito. Eu fico incomodado. Eu olho, eu falo, eu preciso fazer mais. Esta frase resume perfeitamente a compreensão na vida daquele que entendi. As boas novas foram novas e boas para você, mas não deveria parar em você. Existe alguém perto de você precisando dessas mesmas boas novas que você pôde ser alcançado. Quero concluir dizendo que a igreja é o principal canal de Deus para manifestar a natureza do reino e cumprir a missão de Deus. Anotei uma frase de Marvell Darley que diz: sabemos muito bem o que é missão, agora está no momento de vivê-la. Esse é o grande desafio de nós, ou para nós nessa noite. A partir dessa consciência, vivermos a missão. Para que isso aconteça, não somente uma consciência clara a respeito deste valor, mas o Senhor espera de nós fidelidade. Fidelidade à missão. De forma prática, nessa noite, eu queria trazer um desafio para você. De forma prática, eu gostaria que você pensasse em alguém que já esteve talvez assentado na sua casa, na sua mesa, no banco da igreja ao seu lado, mas hoje não está mais. Hoje se foi, está distante. Alguém que precisa ser reconciliado. Pense em uma pessoa hoje, apenas uma. E eu quero trazer um desafio para você, e para você também de casa que nos assiste e nos acompanha, de você primeiramente orar por ela, e depois de você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ser o teu instrumento na vida desse irmão, dessa irmã, para reconciliação ou conciliação. Amado e amada irmã, você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Amado irmão e amada irmã, escute. Você é a resposta de Deus para essa geração. Meu Deus, isso é extraordinário. Você é a resposta de Deus para essa geração. Então eu quero nesse momento que você feche teus olhos e que você pense em alguém. O Espírito Santo vai compartilhar com você quem é essa pessoa. E nós vamos tornar prática essa palavra dessa noite. E o desafio é você se colocar à disposição de Deus, para não somente orar por ela, interceder, mas se tornar um instrumento na missão do Pai. Espírito Santo, eu peço a Ti que mostre a nós, individualmente, quem é, Senhor, a pessoa que o Senhor deseja nos usar para conciliação ou reconciliação do Senhor.
Mostra a nós, Espírito Santo. Sobre a luz da Tua palavra nessa noite, nós queremos nos comprometer. Comprometer, Pai, com a Sua missão. Nós, agentes neste tempo da missão do Pai, queremos nos comprometer. Com a missão do Senhor. Colocamos desde já essa pessoa que Espírito Santo, Senhor, coloca em nosso coração. Apresentamos ela ao Senhor e já oramos por ela e abençoamos em nome de Jesus. Que o Senhor prepare o coração dela para receber, para nos receber, nos dá sabedoria, nos dá forma, nos mostra o como. Desejamos ser teu instrumento, Senhor, em nome de Jesus. O que eu desejo fazer agora veio a mim enquanto eu estava imprimindo lá embaixo, 6 horas, o meu esboço. Eu quero estender 2 convites a você nessa noite. Tornar prático nossa missão. O primeiro convite é para você que talvez nunca entregou sua vida a Cristo e deseja entregar sua vida a Jesus. E o segundo convite que eu gostaria de estender é para você que se sente desconectado, você que de alguma maneira se sente fora, e você percebe a necessidade de se reconciliar com Deus, Pai. O segundo convite é para você que deseja se reconciliar nessa noite com o Senhor. Primeiro convite é a você que deseja entregar sua vida a Jesus. Há alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Que bênção, Lucas, que bênção, que bênção. Segundo convite é a você que deseja se reconciliar com Jesus. Há alguém aqui nessa noite que deseja se reconciliar com Jesus? Convido você a ficar de pé. Quero convidar você, Lucas, para vir aqui. É dia de festa, pessoal. Estou muito quietinho. Vem cá, Lucas. Vem cá, meu irmão. Lucas chegou aqui devagarinho. E Deus tem falado ao seu coração nesse tempo. E Ele já tinha expressado o desejo de entregar a vida a Cristo. A festa do céu, irmão. Lucas hoje foi o alvo da missão do Pai, nos usando como igreja na sua missão. Quero orar por ele, depois nós vamos conversar. A semana vamos estar juntos e nós vamos estar ajustando o caminho. Vamos estender suas mãos para cá. Obrigado pela vida do Lucas, Pai. Obrigado porque o Senhor nesse tempo vem resgatando a vida dele, vem buscando ele, e tu, Espírito de Deus, vem sondando, vem cercando. E obrigado porque hoje chegou salvação na sua vida. Que tu, Espírito Santo, enche a sua vida de alegria, de convicções. Escreve seu nome no livro da vida e daí nunca mais se apague, Senhor. E que ele possa viver dias abundantes, abundantes.
ele possa ser um instrumento teu no meio dessa geração, e um instrumento teu no meio dos jovens. Dá a ele experiências profundas, Senhor. Enche ele de convicções, para que o seu caminhar seja, Senhor, profundo contigo. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso, Senhor. Deus abençoe, queridão. Deus abençoe. Pode se assentar. Deus tem seus caminhos. Ele veio atrás de uma princesa, encontrou um príncipe, Jesus. Desculpa aí, Dai. Deus tem seus caminhos, irmão. Quero terminar com uma frase, que você guarde isso. Onde o Pacto de Lausanne de 1974, eles vão escrever: este pacto vai trazer algumas decisões a respeito da missão. Falaremos disso outro tempo e em outro momento. Mas uma das suas conclusões foi essa: precisamos deixar os nossos guetos eclesiásticos e penetrar na sociedade não cristã. A evangelização mundial requer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Esse é o chamado de Deus para nós hoje, irmão. Deus está dizendo: sai, bonitão, desse lugar de comodismo. Sai deste lugar e penetre nos guetos. Penetre nos lugares aonde há necessidade de luz e sal. Vamos orar? Feche teus olhos, por favor. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esta palavra, e nós te louvamos, porque o Senhor tem olhado para nós de uma forma tão especial como comunidade local, e gerado e trazido a nós, Senhor, um caminho tão claro, que nós só podemos te agradecer. Continua, Senhor, continua a descortinar a sua vontade, a descortinar o teu querer a nós, porque queremos vivê-lo na intensidade de nossa entrega ao Senhor. Eu oro por isso, que essa palavra, Senhor, marque o nosso espírito, e que tu, Espírito de Deus, trabalhe em nós essas verdades, e nós não venhamos nos esquecer dela, mas praticá-la diariamente para a glória do teu nome. Quero te louvar, Senhor, te agradecer, e toda honra e toda glória, todo louvor seja dada ao teu nome, Jesus. Sempre honra e glória seja ao teu nome. Obrigado, porque o Senhor é a videira, de ti vem a vida que precisamos, e nós somos ramos. Obrigado, Senhor, pela frutificação que tem nos dado. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Quero mais uma vez agradecer a presença de nossos visitantes. A casa é nossa. Cezinha, bonitão, que alegria tê-los aqui, irmão. Vocês também, amados, que estão nos visitando, sejam bem-vindos. A casa é do Pai. Então voltem quando quiser, são bem-vindos, amém? Você de casa, você que está nos assistindo, volta logo, volta logo, volta logo. Temos muita coisa para fazer. Deus abençoe. Quero desafiar você para os nossos cultos de oração da quinta-feira. Por que oramos? Porque faz parte da missão. Jesus orava, irmão, imagina nós. Se Jesus orava para completar a sua missão, você imagina a gente. Quinta-feira, 20 horas, estamos aqui em culto de oração e intercessão, buscando ao Senhor fortalecimento, compreensão para o caminho. Faça um propósito, põe isso na sua agenda. Lembra que sabedoria é viver segundo a agenda do céu?
Coloca na sua agenda aí, quinta-feira, 20 horas, se eu não tenho outro compromisso. Meu compromisso é aqui, na oração. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor, eu abençoo cada família aqui representada. Que a bênção do Senhor e as novidades do Senhor esteja sobre cada coração, sobre cada lar, em nome de Jesus, atingindo o marido, a esposa, os filhos, os pais, para a glória do Teu nome. Que essa semana seja uma semana de frutificação, seja uma semana de novidades, Senhor, na vida destes missionários. Seja uma semana, Senhor, de testemunho do que a disposição e a entrega e a fidelidade à missão pode nos trazer. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Antes de sair, vamos celebrar algo?